Em 2018, eu achei assim, o negócio foi tão ruim que nem nos convidaram para participar esse ano. Aí, eu sentada ali, eu descobri que não teve, né? Por isso que não sabia, viu, irmãos? Desculpa, eu julguei vocês. Achei que vocês não queriam nem nos convidar para participar. Aí eu falei, não teve 2018, amém. Estão perdoados em nome de Jesus, amém. Me perdoem também, porque eu fiz mau juízo, amém. Glória a Deus. Mas é uma honra estar na casa do nosso Senhor, é um prazer, queremos agradecer aos casais que nos convidaram, o Eric e a Ju, né? Nós temos estreitado relações, eles estiveram na nossa igreja também, ministrando para os casais lá. O pastor Roberto tem nos abençoado, o conselheiro que ele tem aqui também, graças a Deus. Obrigado, pastor Roberto, pastora Shirley. Deus tem sido maravilhoso conosco, amém? E a palavra que nós trouxemos hoje, irmãos, é abençoada. Cadê o pastor que estava aqui? Ele já foi embora? Amém. Não tem problema, irmãos. Amém. Que palavra abençoada. Mas eu penso que ele tinha que ser o último, irmãos, para falar para vocês. Ele tinha que estar falando agora para vocês. Depois de um louvor desse, depois nós temos recebido o Espírito Santo, uma explosão como aconteceu. Agora era a hora da palavra dele, amém? Mas aprove ao Senhor, né, que assim fosse. Vamos começar, porque nós não podemos perder tempo, nosso horário está acirrado. E quem me conhece sabe que eu tenho toque, né? Então eu preciso cumprir o horário que me foi passado. Amém? Não fica rindo não, Jetson, porque eu já estou aqui preocupada com o horário, amém? Glória a Deus. Você quer falar mais alguma coisa? Eu já posso continuar? Pode continuar, senão você briga comigo. Então tá bom. Irmãos, abram as nossas Bíblias. Só queria falar uma coisa. Ela falou Você falou que era para eu continuar. Contar alguma coisa dela hoje. É verdade. Mas eu não tenho. Paulo. Não prometi para ela. Paulinho, você é minha testemunha, hein? Ele prometeu. Não prometeu? Então. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Nós queremos compartilhar a palavra com o Senhor. Algo que o Senhor nos trouxe desde o dia que o casal nos convidou, que o Eric me ligou, estava no trabalho. E naquele mesmo momento, quando nós conversamos ali, eu sentei, baixei a minha cabeça e falei, Senhor, eis-nos aqui, e o que o Senhor precisa que façamos? O que o Senhor precisa que falemos naquele lugar? Amém? E ali o Senhor vem trabalhando algo dentro do meu coração. E eu quero ser muito sincera com você nessa noite. O Senhor não trouxe algo ao meu coração relacionado especificamente à vida a dois. Mas o Senhor falou fortemente ao meu coração relacionado à nossa família. Temos sentido lá na nossa igreja uma urgência muito grande de falar sobre família, de bater nessa tecla, de dizer, de proclamar que a família é projeto de Deus, que a família é um presente do Senhor, que quem planejou e programou a família foi o Senhor. Então, essa noite, quero que você abra o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem a nos dizer, amém? Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Samuel capítulo 30 diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e a Ziclag a esta, ferido e queimado. Tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, foram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram. Repita comigo, choraram. Mais forte, choraram. Até não terem mais forças para chorar. Essa história, quero fazer um breve relato aqui, quero bem rápido. Davi, então, é um momento que ele sai com seus valentes. E ele vai ali até
a cidade dos filisteus, porque ele estava morando naquela cidade, naquela região. Ele vai ali ter uma conversa, né, com o rei dos filisteus. E naquele momento eles estavam organizando uma batalha, uma guerra, uma estratégia de guerra para poder derrotar Israel. Mas no meio do caminho, como o Senhor faz tudo do jeito e da forma dele, o Senhor então manda Davi voltar. Tudo acontece do jeito que Deus quer. Né? Da forma com que ele organiza, da forma com que ele planeja. Davi volta. A palavra do Senhor diz que ele chegou após 3 dias. Quando ele chega, ele percebe que a sua casa, toda a sua família havia sido levada cativo. Ele percebe que toda a cidade foi queimada, destroçada. As pessoas, os inimigos que ali estavam, levaram cativo as suas mulheres, filhos e filhas, tudo o que eles tinham, deixaram a cidade queimada. Naquele momento, aqueles homens e Davi choraram, e a palavra do Senhor diz que eles choraram até que não tivessem mais força. Tamanha era a amargura de ver o que havia acontecido na ausência deles. Porém, naquele momento, a palavra do Senhor, se você continuar lendo, pode ler em casa, te aconselho a ler. A palavra do Senhor diz que Davi se reanimou em Deus. Davi então se realegra, se reanima em Deus. E pede então orientação ao pai. Ele chama o sacerdote Abiatar e ali ele fala Deus, ele clama ao Senhor e consulta ao pai. Senhor, nós podemos ir em busca da nossa família? E o Senhor diz, vai que a vitória é certa. Vai que eu vou entregar, vou devolver a sua família. Davi então sai sem rumo, ele não sabia para onde ele iria, ele não sabia quem havia tomado conta da família dele, ele não sabia quem havia adentrado aquele território, ele não sabia quem eram os seus inimigos naquele momento. Mas, no meio do caminho, o Senhor entrega um egípcio. No meio do caminho, um egípcio adoece, que era servo dos amalequitas, e fica jogado à beira da estrada, doente para morrer. Davi encontra este homem, e esse homem então guia Davi até o lugar onde eles estavam festejando, né, aquilo que eles haviam achado que tinham conquistado. Quando Davi chega naquele lugar, a palavra do Senhor, no meio do caminho, Davi e 600 homens estão a caminho, porém, 200 homens, guardem isso, 200 homens ficam cansados, e ficam aguardando e não conseguem continuar com Davi. Davi então avança com 400 homens, chegando naquele lugar, ele guerreia durante o resto de uma tarde e um dia todo de guerra. Ele já vinha de uma luta, ele já vinha de várias lutas, porque se você ler a história, sempre você vai ver Davi guerreando, Davi lutando, porque este era o trabalho de Davi, esta era a função, isso é para isso que o Senhor havia chamado para aquela época. Então Davi guerreia ali, ele e os 400 homens. Pare e imagine quanto tempo eles tiveram que ficar naquele lugar guerreando. E a palavra do Senhor diz que ele então não fica nenhum deles. E nenhum dos valentes de Davi também morre. Os 400 que foram com ele permanecem vivos. E ali pegam as suas famílias, os seus filhos, tudo o que era deles e o que era dos amalequitas, e voltam para a sua cidade. Voltam para a casa que onde eles estavam morando, a cidade de Ziclague. E a palavra do Senhor, quando você lê o último verso, diz: Deus devolveu tudo a Davi. Deus restituiu tudo. Irmãos, não é meio, não foi só as esposas, não foi só os filhos, não foram só os despojos, mas Deus devolve tudo a Davi. E a pergunta para você nessa noite é: quais têm sido os inimigos da sua casa? Quais têm sido os inimigos que têm se levantado contra a sua família, contra o seu lar? Os inimigos de Davi chegaram no lugar e não tinha ninguém. Não tinha ninguém na porta, não tinha nenhuma segurança, não tinha proteção. As famílias estavam desprotegidas. Os sacerdotes daquela casa não estavam lá.
E Davi naquele momento então, desesperado e amargurado, ele havia perdido tudo. Ele havia perdido o maior bem que ele tinha, a sua família. E a pergunta para você nessa noite é: o que? Como os inimigos, como o nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas, tem entrado em nossos lares e arrebatado as nossas famílias, arrebatado o nosso casamento, arrebatado os nossos filhos de nós. Nós temos percebido quão sorrateiro Satanás tem sido para roubar a sua vida, para roubar o seu casamento, para roubar aquilo que você tem de mais precioso. Será que nós conseguimos perceber as malícias? Será que nós temos sido tão ingênuos que não temos percebido como Satanás tem entrado nos nossos lares, na nossa casa? Eu quero que você pense. Quais têm sido os teus inimigos? O que Satanás tem feito no seu lar? Como ele tem entrado? Como ele tem entrado na sua casa? Como? Não, ele não tem entrado? Glória a Deus. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz: quem está de pé, cuide, para que não caia. Se a sua família está de pé, cuide, para que nenhum deles se perca. Não deixe a sua casa desprotegida, como Davi deixou a sua família. Davi poderia muito bem ter deixado uns 100 valentes dele, cuidando da cidade, uns 200. Davi poderia muito bem ter ido, mas deixado a sua casa e a sua família protegidos. Você, quando sai para a sua batalha, quando sai para a sua luta, tem deixado a sua casa como? Tem deixado a sua família como? Como? Como você tem deixado os seus filhos sozinhos dentro de casa? O que os seus filhos estão vendo dentro de casa? O que os seus filhos estão vendo na internet? O que você, marido, está vendo na internet? O que você, esposa, está vendo na internet? O que você, marido, está vendo no seu trabalho? O que você, esposa, está vendo? Quem vocês estão vendo? Quem vocês estão encontrando? O que vocês estão conversando? Hoje nós vamos fazer bastante perguntas, né? Ele já me olhou assim, é porque eu já estourei o tempo, tá, irmãos? No meu. É porque a gente tem um combinado aqui. Entendeu? Na nossa programação, uma hora ele fala, outra hora eu falo. Aí a gente fica brigando aqui, quem é que lê, quem é que está certo, quem não está. Tá? Vocês estão acostumados conosco, né? Não tem problema não, pode falar. E dessa forma você fala que eu quebro o protocolo, né? Ele não, vocês me conhecem, sabem que quem quebra sempre é ele. Eu não. Amados, continuando esse raciocínio, nós queríamos mostrar para a igreja alguns tópicos aonde que nós aprendemos algo com Davi. É porque eu queria ler. Está vendo tanto que é difícil? Não é difícil? Sabe tanto que é difícil preparar a palavra com essa mulher, gente. Mãos, lá vai, olha. Eu falo torto, ela fala assim, não é assim que se fala. Mãos, em nome de Jesus. Eu falo para ela, não é assim que se fala. Na frente das pessoas não, vamos bem, continue. Continue bem. Para vocês verem, gente, que é... difícil. Amém. Vou ficar calado. De que forma os inimigos de Davi entraram na cidade? De que forma as pessoas que estavam olhando aquela cidade, desejando, a família desejando tomar conta de tudo. E eu queria fazer uma pergunta hoje. De que forma, na vida atual nossa, nós estamos dando a brecha, estamos abrindo as portas da nossa casa, para que nós deixamos Satanás roubar a nossa casa, roubar aquelas pessoas que nós mais amamos. Eu falo para vocês que muitas vezes nós nem percebemos algo.
Não percebemos, sabe por quê? Porque nós trabalhamos o dia inteiro. Eu vou falar um pouquinho da minha pessoa. Eu vou trabalhar com a Valesca do lado. Nós saímos de Samambaia, vamos para o plano piloto. E parece duas pessoas mudas dentro do carro. E muitas vezes, quando eu chego em casa, cansado, doido para calar a boca, e eu volto com ela quer conversar ainda. Eu olho para ela e falo assim: por que você não conversou no carro? Irmãos, demoramos 1h15 para sair do plano piloto, chegar em casa. E ela não fala nada. É porque eu só me lembro quando eu chego em casa. Então, amados, muitas vezes chegamos em casa cansados. Muitas vezes chegamos em casa doido para tomar um banho, fazer alguma coisa ligeira para comer, para descansarmos. E irmos direto para a televisão. E irmos direto para o celular, para olhar algumas informações, as notícias do dia a dia. O que mais tem aberto as portas das nossas casas para Satanás entrar? Infelizmente, é a tecnologia. Infelizmente, é aquilo que Deus deu a inteligência para o homem, para roubar tudo. Roubar o tempo a sós. Porque nós deixamos de sentar-se à mesa, nós deixamos de chegar em casa e queremos conversar um com o outro. E chega mais, as nossas crianças estão crescendo, e muitas vezes, nós não olhamos para ela, e não percebemos que um celular está fazendo mal para ela. Não percebemos que a falta de informação, a falta de diálogo dentro da nossa casa, está invadindo. Eu falo por mim, porque esses dias eu estava na sala, chamei a Natália 3 vezes, Natália, nada aconteceu. Eu peguei um zap e falei: Natália, vem cá. 2 minutos, ela falou assim: oi pai. E detalhe, irmãos, tinha só uma parede, viu? Eu tenho um apartamento lá em casa, só tem uma parede. Eu falei: filha, você não ouviu não? Não pai, não ouvi não. Por quê? Porque eu estava no celular. Cadê o diálogo que nós estamos tendo? Cadê a proteção que nós estamos tirando? Nós, muitas vezes, não estamos dialogando nem com as nossas esposas, porque estamos cansados demais. Quando nós chegamos em casa, simplesmente tomamos banho, deitamos e dormimos. Simplesmente fazemos isso, e acordamos no outro dia, está parecendo automático. Que tudo isso é normal na nossa vida, e o diálogo, o amor não está mais vencendo todas as barreiras. Essa é a diferença que nós temos deixado entrar na nossa vida. Então hoje nós queremos colocar a amada igreja para pensar um pouco. E a ideia é que, ao estudarmos a história, essa história específica de Davi, e as suas esposas, e a perda das suas esposas, dos seus filhos, é que nós possamos aprender o caminho que Davi percorreu. O que Davi faz para que o Senhor, lá no final, devolva a ele tudo que havia sido saqueado, tudo que havia sido roubado dele. A primeira coisa que Davi faz, quando você lê, é perceber que ele havia perdido algo. Davi, naquele momento, ele de fato vê e ele entende que ele havia perdido e que ele havia errado. Porque quem pranteia, quem chora, e chora com a força com a qual ele faz, e a Bíblia relata, é alguém que está devidamente arrependido, está desesperado e preocupado porque havia perdido algo. Porque havia perdido algo de muito precioso. Em alguns momentos da nossa casa, na vida a dois, a gente não consegue reconhecer que nós erramos. Dificilmente o homem consegue reconhecer que ele está errado numa situação. Dificilmente ele consegue chegar e dizer: meu bem, me perdoe, eu errei aqui. Dificilmente. A mulher, ela tem pela sensibilidade, pela fragilidade, pelas emoções que estão sempre afloradas. A mulher, ela tem essa capacidade de se derramar, de falar, chorar, virar e dizer: me perdoa, eu errei mesmo.
Ora, o homem não. Pela singularidade que ele tem, por quem ele é, como ele foi composto. Pare e pense, Davi era um homem de guerra. Davi era um homem bruto, um homem grosseirão. Quantas guerras ele lutou, quantos homens Davi matou. Mas o homem, a palavra do Senhor diz que este homem se derrama, ele pranteia até não ter mais força. O primeiro passo então de Davi é reconhecer que houve um erro. Você tem reconhecido as vezes que você erra. Você tem reconhecido os erros que existem na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Ou às vezes o seu esposo corrige o seu filho e você vai lá na frente dele e diz: não, deixa, não fala assim com ele não, tadinho. Irmãos, a palavra está cheia de coisas que nos orientam e nos ensina, e que já é nos ensinado todas as vezes que nós nos encontramos. Tantas vezes é que nós olhamos um para o outro e falamos: o que falaremos? E eu disse a ele: não tem mais o que dizer para os casais, eles já sabem, a Bíblia está aqui. Todo encontro de casais nós falamos a mesma coisa, é sempre dito a mesma coisa, cada um no seu papel, dentro de uma família, mas às vezes parece que não aprendemos. Nós continuamos no mesmo erro, nós caímos sempre no mesmo erro. A primeira coisa que Davi então faz é reconhecer. Que você nessa noite possa ter a oportunidade e a possibilidade de se autoavaliar. Avalie você, a sua esposa se avalia, você se avalia, pense nos seus filhos. Avaliem-se vocês. Onde é que nós estamos errando? Nós temos feito isso constantemente. Tanto eu quanto o Hélito em casa, na nossa família, com as nossas filhas. Porque, irmãos, nós precisamos na proteção. A família de Davi foi roubada e foi levada cativa porque estava sem proteção, sem segurança. E a nossa proteção e a nossa segurança, ela vem do Senhor. Ela vem de Deus. E Davi então se reanima. Ele se anima e busca a Deus. Ele busca para Deus as forças necessárias para que comece a ter a vitória, para que comece a fazer a diferença, para que a sua casa seja restaurada. E eu quero fazer uma observação aqui. Parabéns para muitos homens aqui. Amados, quando nós começamos a divulgar esse encontro, nós tínhamos mais de 10 casais. Mas muitos casais, quando lembrou que era o jogo do Flamengo, ele simplesmente deixou o jogo do Flamengo ser melhor que a sua casa. Simplesmente ele olhou para um simples jogo e deu valor àquele jogo. Então parabéns, porque eu entendo que tem muitos casais, tem muitas famílias aqui que estão se reanimando na palavra de Deus, está se juntando, está querendo se fortalecer para que o crescimento, a união, o amor venha prevalecer na sua casa, porque mais importante é a sua casa, não é um jogo, mas é a sua vida e vida a dois. A terceira coisa que Davi então faz é orar, consultar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Davi pediu direção ao Senhor. Hoje, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está vivendo em família, ou se você está vivendo um problema no seu casamento, ou um problema com os seus filhos. Eu não sei se é um problema financeiro, se é um problema sentimental, conjugal, não sei. Eu sei quais são os nossos problemas, eu sei o que nós temos vivido e o que temos enfrentado todos os dias. Porém, nós aprendemos aqui que a nossa fonte é o Senhor.
A nossa fonte de direção é o Senhor. Consulte primeiro ao Senhor. Ore, busque ao Senhor. E lá na nossa igreja, nós temos batido muito nessa tecla da oração. Nós vivemos este ano um ano muito intenso de oração, dia após dia. Nós temos vivido dias de muita luta, dias de muitas dores no nosso meio. E nós temos intensificado as nossas orações. E parece que quanto mais nós oramos, pior fica, meus irmãos. Parece que quanto mais nós nos dispomos a orar, as coisas mais difíceis elas vêm ficando. Esse ano nós passamos por 5 situações muito difíceis na nossa igreja, com casais, com famílias na nossa igreja, e a nossa arma sempre tem sido a oração. O nosso socorro sempre tem sido no Senhor. Quando a sua fonte está descarregada, a sua bateria descarrega, você vai, coloca o seu carregador para carregar o seu celular. Onde você tem carregado a sua vida? Onde você tem se alimentado? Onde é que você está bebendo? A sua fonte tem sido a Bíblia? A sua fonte tem sido a palavra do Senhor? Ou a sua fonte tem sido as músicas que você escuta? Ou a sua fonte tem apenas sido a televisão que você vê, o Netflix que você vê o tempo todo, as séries que você assiste até acabar, porque enquanto não acabar você não para de assistir. Onde você tem se alimentado? Onde você tem recarregado as suas baterias? A sua bateria tem que ser recarregada em Deus. A sua fonte é o Senhor. Davi se recarregou no Senhor. Davi se restabeleceu no Senhor. Davi foi sustentado no Senhor. Amém? E Davi tomou atitude. Davi ouviu o que Deus falou com ele, e Davi tomou a atitude de ouvir a voz de Deus. Davi então ele começa a sua caminhada, ele pega os 600 homens e começa a seguir em frente. Muitas vezes o nosso casamento está tão difícil que nós começamos a pedir a Deus a orientação, pedimos orientação a um, orientação a outro, mas esquecemos de ouvir a voz do Senhor. Paramos no meio do caminho, fizemos igual aqueles soldados cansados, e assim, para todas as nossas necessidades, porque simplesmente foi no meio do caminho. Quantos casamentos têm acabado porque não têm sustentado? O Senhor Jesus não entra mais lá. Quantos casamentos tá pronto para um fracasso? Porque pessoas vêm de ajudar, taca-lhe pedra. Davi estava numa situação ali que ele estava sendo quase apredejado. E nós, no nosso casamento, pouco fazemos, porque sai difícil demais. Porque a minha mulher não é a mesma. Pois eu tenho 30 anos de casado, se eu sair ali, eu pego 2 de 15. Não é assim que o povo fala? Irmãos, nós queremos uma mudança, e como nós queremos mudança, nós não podemos desistir, mesmo cansado, igual aqueles homens estavam. É necessário que nós continuamos a nossa caminhada. Não podemos parar no meio do caminho, não podemos olhar para os nossos problemas, não podemos olhar para que tudo que está acontecendo, mas somos mais do que vencedores, porque o Senhor Jesus é aquele que vai segurar, é aquele que vai mudar. E quando nós achamos que tudo está difícil, oh Deus, o Senhor não está me ajudando, o Senhor não está mandando ninguém, o Senhor Jesus manda alguém para te ajudar e fala assim: ei, eu vou usar o provável, o improvável para mostrar para você que eu sou o Deus de todas as coisas. Eu sou Deus que faz, uso quem eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero. É assim que é o Senhor Jesus. Ele pega o egípcio, ele colocou a doença no egípcio para parar, para ficar, para Davi achar, e ele levar Davi em suas famílias. Deus tem colocado alguém para ajudar seu casamento aí? Se não tem, porque você não está ouvindo a voz dele. Você está ouvindo a voz dele? Você tem que colocar a pessoa que Deus tem colocado na sua frente. Você tem pegado ele e levado a ele para você vencer as batalhas? Ou você tem parado no meio do caminho? Amados, é bem complicado.
Porque tem muita gente que está se perguntando: ah, se você tivesse na minha pele, se você tivesse a mulher que eu tenho, ô mulher ingrata, ô mulher difícil. Eu falo para vocês, eu imagino que aqueles homens, com certeza, tinham mulheres difíceis. As mulheres de Davi, nenhuma era mais do que a outra. Nenhuma era tão reclamando, não reclamava tanto que a outra. Muitas vezes eu olho só para o problema da pessoa que eu tenho, mas esquece que meu amor, quando eu casei com ela, tem que ser maior. Aonde está o seu amor? Está naquele rio que ficou? As pessoas que ficaram descansando? Você não tem lutado por ele? Largou no meio do caminho? Quer pegar uma mais nova? Quando os irmãos do Riacho Fundo colocou aqui a batata, misturou a batata e falou todas as coisas, eu entendi algo. Você sai de um casamento, mas você deixa sempre uma marca. Quantos homens têm pagado PA? Quantos homens têm sido presos porque não está pagando o PA do seu antigo casamento? Quantos filhos estão em dificuldades porque pais simplesmente largaram a sua família por alguma dificuldade e não lutaram? E quando a mãe chama o filho, o pai fala assim: meu filho, cuida do teu filho. Aí é teu filho. Aí ele fala: eu estou pagando todo mês. Mas nós esquecemos, como os pais, que temos que dar o amor. Não é só a área financeira que faz a diferença. E eu tenho isso como um testemunho da minha casa. Amados, nós somos 3 irmãos lá em casa. Nesses 3 irmãos eu sou o mais novo. O mais velho morou com meu pai. Meu pai e minha mãe separou desde 82. Hoje eu sou pastor da Assembleia de Deus, lá na cidade de Rial. Meu irmão do meio, ele era a ovelha negra da família. E eu, sempre o trabalhador. Porque desde os meus 9 anos eu ajudo a sustentar a minha casa. Meu irmão, eu acho que eu falei isso na igreja esses dias. Meu irmão do meio, ele era capoeirista, ele gostava de bater nos outros. Naquela época, Senai era uma escola profissional de marginais. Porque quem entrava lá não tinha, não vou radicalizar. Quem entrava lá, que queria estudar, tinha estudo. Mas quem entrava lá para fazer as coisas erradas, estava junto com tudo. Então meu irmão entrou no Senai. Meu irmão mais velho, fazendo curso de torneiro mecânico. Naquela época era o melhor curso que tinha. E com muita dificuldade minha mãe pagava. E meu irmão era daquele que andava assim. Ele simplesmente... ele gostava de pegar um rádio, como é que era o nome, Vanessa? Que é o nome? Não sou dessa época, não. Aquele trem que colocava no pé da orelha, cheio de pilha. Então ele pegava, botava aquele trem, aqueles repão assim na rua, short curto, camiseta cavada, e andava. Todo doidão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vi aquele homem brigar uma vez, ele bateu em 7 homens só na perna. Minha mãe chama meu pai, porque ele do nada aparece com baixo. Meu pai olha para ele e fala assim: o que foi, menino? Minha mãe fala assim: cuida do teu filho. Meu pai fala assim: aonde você arrumou isso? Eu falei: pai, eu fui na igreja católica, roubei o dízimo lá e comprei. Naquele tempo, a igreja católica colocava o reservatório, então tirava uma vez por semana. O que eu quero chamar a atenção?
Quando Satanás quer entrar na sua família, toda vez alguém está olhando o que está acontecendo na sua casa, para uma brecha entrar. E ele olhava todas as vezes e sabia quando tirava o dinheiro. Então ele foi lá, tirou o dinheiro e foi lá na loja, comprou o baixo. Meu pai olhou e falou assim: eu vou chamar a polícia para você. Minha mãe falou assim: afasta de mim, porque meu filho não vai ser preso. A história do meu filho vai mudar. A história do meu filho, eu não aceito o que você está falando. E meu pai falou o seguinte: mas eu pago pensão, cadê o dinheiro dele? Irmãos, para 3 homens, R$30 é o que na vida? Muitas vezes os pais pagam pouco e acham que é muito. Muitas vezes o pai mesmo que ganha para pagar pouco para os seus filhos. E acha que é suficiente. Cadê o amor? E minha mãe obriga meu filho, meu irmão, vender o baixo e devolver o dízimo para a casa do Senhor, que era a igreja católica. Para encurtar, hoje meu irmão, ele louva o Senhor na presença, na igreja. Hoje ele é tocador na presença do Senhor. Hoje, meu irmão, que o meu pai falou que você ia ser um ladrão, o meu pai seria ser algo que não seria homem de Deus. Hoje, meu irmão, ele é médico, ele formou na medicina, porque é para a glória dele e é para ele todas as coisas. Nós temos que entender isso, igreja. Atitude e ouvir a voz do Senhor. Levantaram uma placa lá. Eu sei que você está empolgada aí, mas nós vamos ter que dar uma agilizada. Eu já estou até perdida aqui, ó, irmãos. Eu não sei nem onde nós estamos mais. Aleluia, glória a Deus. Amém, valeu pela placa. Amém. Mas quando nós falamos de atitude, a atitude de Davi, nós... Como o Hérito colocou, né? Muitas vezes nós buscamos nas pessoas saída, buscamos conselhos, buscamos nos nossos pastores, nos líderes de casais conselhos, e às vezes eles, usados pelo Senhor, nos dão conselhos, nos indicam qual é a direção, e algumas vezes nós não conseguimos seguir, nós não conseguimos avançar. E infelizmente, irmãos, a palavra do Senhor está cheia de explicações. A palavra do Senhor está cheia de orientações para as mulheres, para os homens. A palavra do Senhor manda as mulheres, sim, sujeitem-se aos seus maridos, sejam submissas, sim, e vamos parar de florear a palavra. Nós estamos colocando florzinha nas palavras, e a palavra submissão está debaixo da missão. Não, irmãos, submeter-se sim, respeitar sim, obedecer sim. Essa é a palavra. Nós não podemos mais ficar brincando, irmãos, de pegar a Bíblia e arrumar outros sinônimos e outros significados para aquilo que está na palavra do Senhor. O seu marido, mulher de Deus, ele espera de você respeito, ele espera que você o respeite, ele espera que você olhe para ele e entenda que ele está trabalhando para sustentar a sua casa, sim, ele está lá fora batalhando pela sua família, sim, não que você, mulher, seja menor do que ele, ou que você, mulher, seja menos, ou que você também não trabalhe, mas a palavra do Senhor, ela é clara, ela está aqui, e nós às vezes colocamos flores, porque nós mulheres não queremos seguir, não queremos nos sujeitar. Se você ler lá Efésios 5, a sujeição não é só da mulher. A palavra do Senhor manda: sujeitai-vos uns aos outros. Eu me sujeito a você, você a mim. Então por que não sujeitar, submeter-se ao seu marido? Honrá-lo, decidir respeitá-lo. Por que não? Qual é o problema? Qual é o problema nisso? Qual é o problema em sentar, em conversar com ele, para decidir o que fazer? Qual é o problema quando ele diz, não, nós não vamos, então não, nós não vamos? Qual é o problema quando ele diz, não, nós não vamos fazer, e você diz, eu quero, e ele diz, nós não vamos? Qual é o problema? Aonde está o problema? Aonde está o problema, homem? Amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. É isso que nós ouvimos em todas as conferências. É isso que nós ouvimos em todo encontro de casais. Respeite, submeta-se. Homens, ame as suas mulheres como Cristo amou. Como é que Cristo ama? Morrendo por ela. Você é capaz de morrer pela sua esposa.
Não responda, irmãos, em nome de Jesus. Nós não queremos saber, tá? Mas a pergunta é: você é capaz de morrer? Você acha que você ama a sua esposa quando você está lá na sua casa, na pornografia, no computador ligado, no celular ligado, vendo pornografia? Vocês sabem o que tem crianças perto? Sozinho? Você acha que você ama a sua esposa quando você faz isso? Irmãos, não vamos ser hipócritas. Não vamos brincar aqui de que as coisas não existem, porque elas existem. Elas existem na minha casa, na sua, no nosso meio, na minha igreja, na sua. Não é possível que é só lá no Riacho Fundo 2, na igreja 3 que vai existir. Eu acho que lá em BH existe também, não existe, pastor? Ah, deve existir um monte. Irmãos, as nossas igrejas estão cheias de pessoas que estão mentindo, escondendo quem elas são. Estão na igreja adorando, vão para casa, para o celular, para assistir pornografia, para ver mulher pelada. O que tiver mais lá na internet. Porque você não consegue se satisfazer com a sua esposa? Não. Às vezes é a esposa que dá 15 dias, 20 dias de castigo no marido, porque ele não fez o que ela queria. Né? Porque a mulher é engraçada. A arma dela é isso. Irmãos, o que nós temos feito das nossas casas, das nossas famílias? Quando você é homem ou mulher, não importa. Quando você está na pornografia, quando você está no ato libidinoso, sozinho, o seu cérebro entende: eu não preciso do outro, eu não preciso de um parceiro, eu não preciso daquela pessoa que está na minha casa, na minha cama. O seu cérebro envia um comando para o seu corpo dizendo: não é necessário ter o outro, não é necessário ter o seu parceiro, não é necessário ter outra pessoa. E isso afeta a sua casa, afeta os seus filhos. Como? Eles não estão vendo. Mas Satanás está lá dentro. Satanás está colocando lá na cabeça dele. Você, homem, que dá os empurrãozinhos na sua esposa de vez em quando, achando que é normal, está lá no calor das emoções, vai para lá, joga em cima da cama. Isso é violência. Quando você usa palavras torpes, quando você degrina a imagem da sua esposa, isso é violência moral, isso é violência psicológica. Quantas mulheres hoje, no meio cristão, estão vivendo violências dentro da sua casa? Porque a violência não é só bater, não é só agredir. Quando você chega na agressão, é porque todas as outras violências já aconteceram. O que você tem dito para sua esposa, homem de Deus? O que você tem falado para sua esposa? O que é que tem saído da sua boca? E não adianta achar que não está na igreja, que está assim. 40% das mulheres que sofrem violência hoje estão dentro das igrejas evangélicas, da minha igreja, da sua igreja. O que é que você tem feito? Nós lá na nossa igreja, as Anas, esse ano levantaram uma bandeira: salvar mulheres. Não interessa o que elas estejam vivendo, mas nós estamos lá para salvar mulheres. Nós estamos denunciando violência, sim. Denuncia a violência, sim. Violência não é para o seu corpo. O Senhor nos manda amar o nosso corpo. Como é que você, homem, ama o seu corpo? Você se bate, você se agride, você fica sem comer, você fica sem tomar banho. Então por que você violenta a sua esposa? Só um tapinha. Só o tapinha não. Isso é violência, isso é agressão. O Distrito Federal hoje simplesmente tem 31 casos de feminicídios hoje. A nossa conferência rosa foi dia 1º de outubro, irmãos. Eu estava ministrando sobre violência familiar, sobre violência da mulher. Naquele dia, o dado era 25 feminicídios. Outubro, nós estamos em 31 casos. 31 casos de mulheres que foram mortas pelos seus
companheiros. O Distrito Federal é o segundo. Está em segundo lugar no ranking de 2018. A cada 100 mil mulheres, 4.862 mulheres foram mortas pelos seus companheiros. O Brasil em 2018 e ficou em quinto lugar de feminicídios, de homicídios contra as mulheres. Quem é que faz? Quem? Eu não sou capaz. É sim. Deixa ela tirar você do sério. Deixa ela ir para cima. Quero ver se você é homem, para não descer a mão nela. Porque a gente tem mulher que é doida, que quando briga vai para cima. Quando eu brigava com ele, eu ia para cima. Há 20 anos atrás, quando nós casamos, já fizemos 20 anos esse ano, né, amor? Há 20 anos atrás, quando casamos, eu brigava com ele e eu ia para cima, porque eu achava que eu estava na minha razão, que essa era a minha razão. Sabe o que ele fazia? Ele saía de casa. Eu ficava com mais raiva ainda. Aí eu não tinha quem bater, eu quebrava as coisas. Mas hoje eu entendo por que ele saía de casa. Porque se ele ficasse com as minhas loucuras, dificilmente ele ia conseguir se segurar para não me agredir. Você, mulher, o que você tem falado para o seu marido? O que você tem feito? Como é que você tem tratado esse homem? Você tem respeitado o que ele fala com você? Davi, irmãos, ele decide lutar pela sua família. Ele decide lutar pela sua casa. Quantas crianças têm vivenciado isso dentro dos seus lares? Quantas crianças? Hoje nós temos um maior número de crianças dentro das nossas escolas com transtornos emocionais, com transtornos psicológicos, por causa daquilo que estão vivenciando dentro de casa. O que os seus filhos estão vendo dentro de casa? O que os seus filhos estão vendo você, homem, fazer com sua esposa? O que os seus filhos estão vendo você, mulher, fazer com o seu marido? O que eles estão ouvindo? Eles têm uma memória seletiva. Eles vão carregar para sempre o que eles estão vendo e ouvindo. E eles lá na frente vão reproduzir o que é feito em casa. Lá na frente, o seu menino vai reproduzir com a esposa dele o que você está fazendo com a sua. Lá na frente, a sua filha vai reproduzir o que você faz com o seu marido. Davi lutou pela casa dele. Davi luta uma tarde inteira, um dia inteiro. Foi a última coisa que Davi fez. Ele lutou. E ele só saiu de lá quando ele saiu com as suas esposas e com seus filhos, com tudo que era dele. Ele não abriu mão da sua casa. Ele não abriu mão do seu lar, enquanto ele não levou todos embora. Enquanto Deus não entregou todos. Está cansado? Corre para o Senhor, recarrega lá. Nós estamos cansados. Vou ser sincera para os irmãos aqui. Nós estamos cansados. Não é pouco, não. E hoje eu quero fazer uma coisa que Deus pediu que eu fizesse. Isso está fora do script. O Senhor me pediu algo ali naquele banco. E eu falei, Deus, mas aqui, como é que eu vou fazer isso? Mas se eu fizer, as pessoas vão saber da nossa vida. Se eu fizer isso que o Senhor está me pedindo, as pessoas vão saber da nossa vida, da nossa história. Existem coisas que são só nossas. Existem coisas que nós só vivemos só nós dois. E essa semana, irmãos, foi uma semana muito difícil. E eu vou falar uma coisa para vocês, como é difícil. Como é difícil, irmãos. Entender e viver o raro amor. Não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil você respeitar seus maridos todos os dias, não. Não é fácil. Essa semana nós brigamos muito, já tem uns 15 dias. Que nós temos discordado sempre. Discordado, discutido. Apesar de que eu falo sozinha, ele fica calado. É só eu que falo, né? Ele não. Então é um monólogo, né? Não é uma discussão, é um monólogo.
Por quê? Porque eu tenho sentido falta dele. Porque a igreja roubou sim ele de mim. Sim. Trabalho. Ele trabalha de segunda a segunda. E à noite está na igreja. As nossas filhas sentiram, estão sentindo sim, falta dele. Ele sabe disso. Ele adoeceu, quem está lá na igreja sabe. Ele ficou 15 dias doente. Para quem é esposa, sabe do que eu estou falando. 15 dias, irmãos, que eu vi o meu marido desfalecer sem nada. Está sentado em pé aqui, calçar um sapato e cair sentado duro, sem força, sem respirar. É fácil? Não, não é. Mas é a vida dele. O prazer dele é estar na igreja. O prazer dele é estar naquele lugar. O prazer dele é cuidar da igreja. Mas como nós chegamos a um acordo ontem à noite, para nós chegarmos nessa palavra aqui, foi necessário nós primeiro nos resolvermos. Foi necessário ele dizer para vocês o que ele falou aqui agora. Muito do que ele disse para vocês, ele reconheceu ontem, conosco lá em casa. Fácil, não é? A nossa primogênita não quer saber da igreja. Não quer estar mais na casa do Pai. Eu posso obrigá-la? Não posso. Para os pais, não existe dor maior do que você ouvir de um filho seu dizendo: eu não quero ir mais. Um filho que nasceu na casa do Pai. Um filho que foi apresentado ao Senhor. Um filho que adora ao Senhor na igreja, que canta, que louva, que Deus deu o dom de louvar. Não é fácil. Nesse momento agora, ela está, sabe onde? Num jogo, assistindo o jogo do Flamengo com o namorado. Sabe em algum lugar? Nós nem sabemos onde. Temos a localização, mas nós decidimos confiar em Deus. Ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos viver guerra todos os dias dentro da nossa casa. Ou nós vamos viver brigando todos os dias como a gente tem vivido dentro da nossa casa. Filhos, eles vão, irmãos. Nós cuidamos, orientamos, mas eles vão. Nós dois vamos ficar. Nós dois ou nos unimos, ou nos fortalecemos um no outro e em Cristo. Ou daqui um pouco estaremos sozinhos, cada um no lugar e cada um de nossas filhas em algum lugar também. E na nossa conversa de ontem, ele me falou algumas coisas e hoje eu quero que vocês sejam minhas testemunhas do que eu vou dizer a ele. Algo que o Senhor pediu que eu fizesse. Eu quero dizer para você, diante desse povo, que eu decidi desde o dia que casei respeitar você todos os dias. Eu não tenho vergonha de você em momento algum. Apesar de você achar que eu não tenho vergonha de você. Você me completa, você me salvou, você sabe que você me salvou. Você sabe que por causa de você eu fui transformada, eu mudei. Você sabe que pelo amor que eu tenho por você, todos os dias eu fico calada. Eu tenho ido para dentro do banheiro para não brigar, para não falar, para não quebrar mais as coisas. Você sabe que por causa de você, eu estou lá na igreja ao seu lado. Você sabe que por causa de você, eu não abandonei a igreja. E fui cuidar das meninas e ficar na nossa casa. Fui trabalhar, que você sabe que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Por amar você, eu não tenho. E eu decido respeitar e honrar você todos os dias, como nós dissemos há 20 anos atrás. E eu decido todos os dias. Amém? Agora você pode terminar. Amados, é por isso que essa palavra se encaixa. Porque eu não desisti de lutar. Eu não desisti da minha casa. Eu não desisti do Senhor Jesus.
Eu não desisti daquilo que eu tinha que fazer e que eu tenho que fazer. Eu não largo meu Deus, e eu não largo a minha família. Você está onde? Você tem largado a sua casa por muito poucos. Você tem deixado Satanás entrar lá e tomar conta, sem perceber o valor que você tem. Você tem deixado os problemas do dia a dia arrancar todo o amor. E muitas vezes parado no meio do caminho. E eu tenho falado na minha casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. A minha mãe não desistiu do meu irmão. Eu não desisto da minha família. Eu não desisto da minha igreja. Eu não desisto de louvar ao Senhor, porque eu e minha casa serviremos ao Deus Altíssimo. Ele vai mandar. Quem tem que mandar para salvar? Ele tem que fazer mover os céus, tirar as montanhas. Mas Ele vai salvar a minha casa. Ele vai salvar igrejas. Eu vou ser capacitado. Eu vou ser algo segundo a vontade de Deus, porque eu não largo Deus. E muitas vezes nós, como os casais, não olhamos para isso. A diferença quem faz é você. Por isso, tudo sofre. E quando nós falamos de sofrimento, é só você e Deus. Tudo crê. Você crê que Deus vai mandar palavras, Deus vai mandar algo sobrenatural na sua vida. Tudo espera. Eu confio no Senhor Jesus. 1000 cairão na minha direita, 10.000 à esquerda, mas eu estarei contigo. Não pode passar o tempo, pode passar o tempo, mas a tua palavra não passará na minha casa. Tudo suporta. Todos aqueles que querem te matar, todos aqueles que acham que você não é capaz, o Senhor Jesus é aquele que te dá a base para suportar todas as coisas. E Deus está falando com muita gente aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque tem casais aqui que estão no meio do caminho. Tem casais, tem homens aqui que não sabem o desespero que está a sua mulher, porque tem dado mais valor lá fora, porque não tem diálogo na sua casa, e só pensa que a sua casa é 1000 maravilhas. Então eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero que você faça uma autoanálise, eu quero que você faça uma autoanálise do seu casamento. Jovens,